Cypherpunks de Julian Assange é uma conversa entre ele, Jacob, Andy e Jeremy, que são 4 auto-intitulados cypherpunks. O que é um cypherpunk? Eles começam por descrever que um cypherpunk é basicamente uma pessoa que acredita que a criptografia ela é a ferramenta mais importante e poderosa para proteger a liberdade de grupos e indivíduos contra governos, contra empresas ou qualquer forma de vigilância. O lema deles é Cypherpunks Write Code, ou seja, cypherpunks não pedem permissão, são pessoas de ação, são pessoas que escrevem código e constroem toda a tecnologia de anticensura e que torna toda a vigilância impossível. Eles acreditam que a informação ela deve ser livre e ela deve viajar de forma livre, não só a informação, mas também o dinheiro. O Julian Assange criou o Wikileaks, que foi usado para o envio de documentos por jornalistas e whistleblowers. Ele criou a criptografia por trás do Wikileaks e pessoas que defendem direitos humanos basicamente conseguiam usar este canal seguro para enviar documentos. E então nós tivemos o vazamento de documentos, por exemplo, os e-mails da Hillary Clinton, e é por isso que o Julian Assange é perseguido até hoje. Também tivemos o vazamento dos documentos de tortura durante a guerra no Iraque, não sei se já ouviram falar, mas isso foi tudo graças ao Wikileaks. Então, Julian Assange é uma figura central na conversa mundial, principalmente no que toca à política. Mas o importante deste livro é, ele explica que o Wikileaks ele não é só uma luta assim política, ela também é tecnológica. Basicamente tem a ver com o controle da informação e ele demonstra como faz quando ele divide a informação com os mídia, como ele fez aqui no Brasil, onde eles, por exemplo, davam um pedaço de informação para a Globo, outro para o Estadão ou para outro veículo de mídia grande. Depois observavam como é que os mídia compartilhavam esta informação. Claro, a Globo às vezes dizia umas coisas, escondia outras, outros veículos de mídia tentavam tapar outras coisas que eram vazadas, mas assim, distribuindo a informação que era dada ao Wikileaks, deste jeito eles conseguiam libertar tudo para nós, temos acesso. Uma coisa muito interessante no início do livro é que o Assange ele compara a censura com uma espécie de pirâmide. Então no topo da pirâmide, no topo visível, nós temos assassinatos de jornalistas. Nós temos prisões, todo o tipo de repressão política. Isto é apenas o que é visível. Depois, debaixo da superfície, nós temos a maior parte da camada desta pirâmide, que são as pessoas que participam destes sistemas de repressão e que fazem autocensura porque têm medo ou porque têm benefícios económicos. E depois na camada seguinte, na base, nós temos o que ele chama de clientelismo com incentivos económicos. Nós temos também as agências de inteligência e toda a metodologia destas agências de 3 dígitos, como a CIA, etc. Coisas como compromat, ou seja, redes de comprometimento, de extorsão e coisas como ocultismo, ritualística, etc. Só que esta não é a ideia do livro. A ideia do livro é explicar que a maior parte da censura ela é invisível. Então os cypherpunks eles ajudaram-nos a entender como é que o mundo realmente funciona, porque eles estão-nos a mostrar a parte que não nos é acessível através dos mídia ou das instituições. Então, graças a pessoas como ele, nós hoje sabemos o que são os e-mails da Hillary Clinton, o caso do Epstein, toda a rede de comprometimento que existe no mundo, e nós entendemos que é assim que o mundo efetivamente funciona. Graças a pessoas como ele e ao movimento cypherpunk. São pessoas que têm muita coragem, são pessoas que realmente lutam contra os grupos mais poderosos do mundo, contra a tirania, qualquer forma de imperialismo. Esta é a atuação dele no movimento cypherpunk. Então, ele tem uma influência muito grande no mundo. A maioria das pessoas não o conhece e não o reconhece, mas o Wikileaks tem sido muito influente e o movimento cypherpunk é um dos movimentos que eu acho que no futuro vão ser mais falados sobre o que estava a acontecer nos dias de hoje, apesar de que ele não é muito conhecido. Mas toda esta vigilância que está a acontecer ameaça a soberania e a independência nacional e a democracia de países, e ele explica isto, ele tem um prefácio dedicado, eu estou no Brasil, mas dedicado principalmente aos brasileiros, que é acerca da forma como as agências de inteligência usam do benefício que eles têm de acesso à informação para derrubar democracias e dominarem países mais pobres, países de terceiro mundo como o Brasil. Porque ele explica aqui, normalmente os governos, países africanos, América Latina, Ásia, mais pobres, compram equipamentos criptográficos de empresas que estão ligadas à inteligência, por exemplo, norte-americana, NSA, CIA, etc. E segundo ele, estes governos, eles estariam mais seguros se em vez de usarem software criptográfico que é feito por pessoas ou comprometidas ou que pertencem a estas agências, software criptográfico feito por cypherpunks. Porque o design deste software ele é aberto para qualquer pessoa verificar que aquela ferramenta não é uma ferramenta com backdoors, ou seja, com espionagem. Porque é software aberto, qualquer pessoa consegue ver todo o código. E é aí que entram as ferramentas de open source na internet, ou seja, o Linux como alternativa ao Windows e ao Mac, Bitcoin, o Ethereum, a rede Tor, que é uma rede de busca na internet
que não põe entraves ao que tu podes pesquisar. As pessoas não entendem o quão censurada é a internet até usar o Tor. As redes peer-to-peer, ou seja, redes criptografadas onde eu posso mandar mensagens para outra pessoa e mais ninguém as consegue desbloquear ou ver. Isto tudo são ferramentas cypherpunks que mudaram a forma como o mundo funciona. Porquê? Ajudam-nos a proteger a liberdade individual, combater a tirania do Estado, e são ferramentas que democratizam o acesso à informação, ao dinheiro, etc. Então a criptografia ela começou como algo que era apenas de acesso exclusivo a governos e a militares, e hoje ela é uma ferramenta acessível a todos, porque estes cypherpunks, como ele explica, teve uma guerra nos anos 80, nos anos 90, onde os cypherpunks lutaram por protocolos como o TCP/IP, que permitia que toda a gente tenha acesso livre à internet e possa criar websites, etc. Isto tudo foi um campo de batalha que poucas pessoas conhecem, mas os cypherpunks lutaram para que nós tenhamos esse direito. Possamos operar de forma livre e tenhamos acesso à criptografia que nos permite ter essa liberdade na internet. Outra coisa que ele fala no livro é que isto não deve ser visto como uma espécie de manifesto revolucionário. Este livro ele é mais uma espécie de uma alerta para as pessoas entenderem o quão importante as ferramentas e a filosofia cypherpunk é. Porquê? O mundo, de acordo com ele, avança para uma espécie de distopia de capitalismo transnacional e informação transnacional. Ou seja, a maioria destas transformações elas ocorrem em silêncio e só quem conhece o sistema de vigilância global e que raramente fala acerca dele é que realmente sabe o que está a acontecer. E a maioria de nós não tem conhecimento técnico para entender as coisas, o que realmente está a acontecer. Mas ele diz que a internet se pode transformar num facilitador do totalitarismo, talvez um dos piores de sempre. E as pessoas que nos poderiam avisar, normalmente, digamos, por exemplo, que és um desenvolvedor que trabalha para a Palantir, bom, tu tens o teu salário, mas também tens stock options, ou seja, tu também tens ações da empresa. Bom, se tu começares a falar coisas que não deves, obviamente, vão-te cortar todo o teu dinheiro e o acesso às ações. Muitas vezes, no final de uma carreira, valem mais do que o salário. Então, sem criptografia, nós temos o quê? Na internet. E qual é a tendência? Vigilância total, censura, concentração totalitária de poder e de acesso à informação. Com criptografia nós temos o quê? Privacidade, nós temos ferramentas que nos permitem ter liberdade de expressão, nós temos proteção contra whistleblowers que denunciam todas estas coisas que eles andavam a fazer com o Epstein e etc. A criptografia dá-nos melhor distribuição de poder, mais soberania nacional, mais soberania individual, nacional para países mais pobres, países do terceiro mundo, etc. Uma coisa que ele fala no livro que é muito interessante, este não é um livro muito grande, é um livro curto. Uma coisa que ele fala aqui que é bastante interessante é a ideia de uma ligação entre a criptografia e teologia ou metafísica. A ideia de que o universo, ou Deus, acredita na criptografia. Porquê? É mais fácil criptografar algo do que descriptografar. Como ele diz, it's easier to encrypt than to decrypt. Ou seja, Deus, através das leis da física, as leis matemáticas, permite-nos dar, através da matemática criptográfica, um manto para nós nos protegermos. Ou seja, o que é que os cypherpunks estão a fazer? Eles estão a usar as leis divinas, as leis da natureza, para nos dar ferramentas, uma espécie de um manto que nos permite comunicar de forma livre, ter acesso a dinheiro na internet que é completamente descentralizado e independente do Estado, como o Bitcoin, por exemplo, por mais problemas que tenha, é uma grande inovação, talvez a maior na internet, mas permite a grupos declararem e terem independência na internet. Ou seja, a criptografia ela é uma arma defensiva. Então, nós podemos criar espaços fechados, nós podemos proteger esses espaços daqueles que controlam a realidade física, ou seja, do Estado, e dos burocratas, e dos exércitos, dos militares, e da polícia, etc. A criptografia, principalmente a privacidade, ela torna todo o tipo de monitoramento inviável. Porquê? São precisos recursos infinitos para quebrar a criptografia. Um exemplo prático é o Bitcoin. Como é que, digamos, os Estados Unidos, a China, a Rússia querem se juntar e derrubar o Bitcoin? Não tem como. Ou o Ethereum. Não tem como, é literalmente impossível. O requerimento energético ele é tão grande que tudo no mundo tinha que parar e toda a gente ia ter que magicamente decidir que a destruição do Bitcoin era a maior coisa para a humanidade neste momento. E mesmo assim não ia funcionar. Então a criptografia ela é uma arma defensiva realmente potente que permite a grupos dentro da internet declararem independência e serem livres. Outra coisa que ele fala muito acerca da violência do Estado, a questão de que nós não nos conscientizamos do quão próximos nós estamos da violência, porque nós fazemos concessões para evitar esta violência. Mas quando, por exemplo, em Portugal as pessoas dão 30%, 40% do seu salário ao Estado, isto é violência, isto é coerção. Isto é uma forma de escravizar populações. Sorte para as pessoas estão no poder, o facto é que as pessoas não tomam consciência do quão oprimidas elas são. Mas a maioria deste poder coercivo, ele não é assim óbvio e muito dele, a maioria, permanece escondido, abaixo da superfície. E, felizmente, mais uma vez, devido às propriedades matemáticas, devido ao mundo físico, nós podemos nos organizar, criar sistemas em que, independentemente da quantidade de recursos ou da vontade política da maior superpotência do planeta Terra, é impossível decifrar estes sistemas. Então ele fala aqui que a criptografia cria regiões livres
dentro da internet, regiões que podem ser acessíveis a qualquer pessoa, livres do controle do Estado, e ele basicamente tem uma frase que ele diz também que o universo recebe a criptografia de braços abertos. A criptografia é uma forma de ação não violenta, e isto é muito importante. A maioria dos grupos revolucionários são violentos, e os cypherpunks não são, porque a ferramenta deles é a matemática, é a criptografia e, óbvio, não a violência. De todos os grupos revolucionários, eu acho que eles são o único com o qual eu me identifico e gosto bastante, porque eles são profundamente pacíficos. Só querem usar a tecnologia e a matemática para criar uma revolução, que na realidade é apenas um sistema paralelo. Outra coisa que ele fala já mais para o fim é a ideia de que as pessoas no poder enxergam a internet como uma doença, porque ela afeta a capacidade dos poderosos de definir a realidade. Antigamente, quando eles tinham domínio total das instituições, que hoje não são muito respeitadas, felizmente graças à internet, e não só das instituições, mas os veículos de mídia, os jornais, as universidades, etc., eles podiam criar a realidade e defini-la. E nós tínhamos que simplesmente engolir e aceitar. Mas hoje nós temos alternativas graças à internet. Outra coisa que ele fala também no fim é a ideia de que a internet moderna, ela depende de toda uma infraestrutura económica gigantesca. Ele fala dos fabricantes de fibra óptica, os semicondutores, toda a indústria de mineração para a criação de chips, todo o sistema financeiro em cima, que está a ser criado em cima da internet, incluindo cripto, que é um sistema financeiro trilionário hoje em dia, todos os tribunais, toda a propriedade privada, tudo isto é uma economia de mercado moderna, globalizada, que é transnacional, é neoliberal, e esta infraestrutura toda, ela é o topo da pirâmide do sistema neoliberal. E o que a criptografia faz é abrir um espaço bem no topo, onde tudo isto pode circular de forma livre. Ou seja, todo este capital, toda esta informação. E isto é algo que assusta as pessoas que estão no poder. É importante entender, as pessoas que criam criptografia de privacidade e que democratizam o acesso à informação às pessoas, como o Julian Assange, são pessoas que são assassinadas e presas. Há vários exemplos. Estas pessoas têm que ter muita coragem. Assim, elas são realmente pessoas com muita coragem. Uma coragem fora do normal. Porque o Estado não quer que estas pessoas sucedam. Finalmente, um dos últimos conceitos é a ideia de militarização do ciberespaço, que é muito importante de entender. Ou seja, hoje todas as nossas comunicações são interceptadas por agências militares e agências de inteligência, e a ideia de que a internet é uma praça pública é uma ideia muito falsa, porque ela é, na realidade, um espaço militar. Em vez de ser um espaço civil, ela tornou-se um espaço militarizado. Só que a gente não entende e não vê isso, porque nós não compreendemos a forma como toda a nossa informação é guardada e usada por agências de inteligência. Então, a nossa vida privada na internet, ela é em torno de uma zona militarizada. E hoje em dia, ele explica no livro, com apenas 10 milhões de dólares, a CIA, por exemplo, consegue armazenar os dados interceptados de um país inteiro, com apenas 10 milhões de dólares, todos os dados que alguma vez passaram nestes cabos de fibra óptica, desde que a internet começou a ser utilizada. Ou seja, 20, 30 anos de informação, tudo aquilo que cada pessoa naquele país alguma vez digitou, fez, todos os metadados, ou seja, os sites em que tu entraste, quanto tempo é que ficaste, tudo, com 10 milhões de dólares, um país inteiro. Então, os espaços públicos, a praça pública, ou seja, o Facebook, as redes sociais, são literalmente espaços militarizados. E é importante entendê-los também sobre esse aspecto. Ou seja, hoje a internet caminha para uma espécie de distopia e uma ameaça à democracia, à liberdade, etc. E assim como houve uma grande reação política com as armas nucleares, ele diz que tem que haver uma reação tão grande quanto pela questão da privacidade. Ou seja, as pessoas têm que tomar consciência do facto de que estão a ser usadas e de que estão a operar em espaços militares de agências de 3 dígitos que querem só coletar os nossos dados para um dia usá-los contra nós. Existem contra-argumentos contra toda a ideologia cypherpunk e contra esta ideia de privacidade. Eles, no livro, na discussão, chamam isso de os 4 cavaleiros do info-apocalipse. Ou seja, eu não vou dizer aqui o nome, mas todos sabemos do que é que eu estou a falar, não é? Tudo relacionado com abusos infantis na internet. Porquê? A privacidade permite que pessoas que querem também cometer crimes de terrorismo ou contra crianças na internet, vídeos e tudo mais, com que estas pessoas possam operar de forma mais segura. Então, o Estado usa isso como uma ferramenta para virar a população contra as pessoas que estão, na realidade, a trazer à população ferramentas democráticas que empoderam comunidades, indivíduos, etc. E funciona. Eu já vi várias pessoas a caírem nesta ladainha de governos. É importante entender que a única coisa que a internet fez na relação destes crimes de abuso infantil foi trazer à tona a epidemia de abuso infantil que existe na sociedade. Ela não aumentou, ela não teve, na realidade, um grande efeito negativo. Ela só trouxe à tona, porque aquilo já acontecia, sempre aconteceu, e agora a gente sabe. E está aqui presente. E a maioria disto não acontece nas ferramentas criadas por cypherpunks. A maioria disto não acontece no Tor, não acontece em redes peer-to-peer. A maioria disto acontece no Facebook e acontece em redes privadas. E, vamos ser honestos, os políticos
e os burocratas, as pessoas que estão no topo, não têm a propriedade para falar contra, porque eles são pedófilos. E hoje a gente sabe isso por causa dos e-mails de Hillary Clinton, toda a rede Epstein, todo o trabalho de pessoas como o Julian Assange em demonstrar e trazer à tona estes horrores que eles cometem e estas redes de agências de inteligência para obter informação contra políticos para que eles sejam obedientes. Então, esse argumento, que é um argumento muito forte, que apela ao emocional das pessoas ignorantes, ele, assim, não tem muita lógica. Depois tem a questão da lavagem de dinheiro e da guerra contra as drogas. Porque uma das primeiras coisas que aconteceu quando o Bitcoin foi criado, bem no início, foi o desenvolvimento de uma rede de comércio cypherpunk descentralizada, que usa toda a ideologia agorista, ou seja, de comércio livre e de circulação de informação livre, que se chamava Silk Road. E a Silk Road tinha praticamente tudo lá à venda, menos coisas relacionadas com crianças. Isso eles não permitiam. Mas tudo o resto era permitido lá. Então, drogas, tinham passaportes à venda, farmacêuticos sendo vendidos a 1/10, a 1/3 do preço. E, claro, drogas também. O governo tentou usar isto como bode expiatório para tentar derrubar estas redes, mas a gente já sabe que a criptografia é demasiado forte, o Bitcoin ainda está aí e a Darknet está a funcionar muito bem, com dezenas de bilhões de dólares todos os anos em circulação. Só que a maioria das pessoas não sabe que isto acontece, mas hoje em dia há ferramentas que permitem às pessoas fazerem todo tipo de comércio na internet, né? Tanto bom quanto mau. Mas, para finalizar, a ideia do livro é a seguinte. A criptografia, ela é a única tecnologia que altera a distribuição de poder, e esta distribuição de poder ela é baseada, é apoiada nas leis da física e não nas leis do homem, nas leis dos governos. E ela permite criar estes espaços livres da vigilância, e permite proteger indivíduos e povos e limitar o alcance do poder estatal sem, muito importante, sem recorrer à violência. Então, os cypherpunks merecem ser estudados, são um grupo de pessoas extremamente interessante, é um dos grupos de ação política, intelectual, tecnológica no mundo mais interessante, se não mais interessante. E o impacto deles no mundo é gigantesco. O Julian Assange é uma pessoa que merece ser respeitada por tudo o que ele fez e por nos ter ensinado como é que o mundo realmente funciona. Então é isso. Vale a pena ler Cypherpunks e estudar este grupo.